Oi, gente, boa noite. Olá. Guardando a nossa convidada, a Ivone de Oliveira. A gente começar nosso bate-papo aqui hoje. Tudo bem? Olá. Oi, Ivone. Deixa eu te convidar. Aguarda a entrada da Ivone. Olá. Olá, Tudo bom, Ivone? tudo. Prazer em ver, Vina. Prazer em falar com você, que vê ao vivo, né? Mesmo à distância. Mesma distância, estamos juntas. Tamo junto, querida. Vamos começando aqui hoje a nossa live, uma live muito especial para a gente. Eu vou me apresentar, vou apresentar o tema da nossa live, Ivone, e Sim. te apresentar um pouquinho, mas vou deixar para que você conte para a gente aqui no Ceará e para quem estiver nos ouvindo, né, a sua história. Uhum. Bom, gente, para quem está chegando agora na sala, sejam muito bem-vindos à nossa live. A invisibilidade da mulher lésbica e com deficiência, né? É um tema muito pertinente para a data, né? E já vou dizer por quê. A gente vai falar sobre isso. Essa é uma live que está sendo promovida pela Coordenadoria de Políticas Públicas para as Pessoas Idosas e as Pessoas com Deficiência do Ceará. Eu sou coordenadora dessa coordenadoria especial e ela faz parte da Secretaria de Direitos Humanos, Ivone. Ela faz parte da secretaria que trabalha com os Nossa, direitos humanos aqui do Ceará, certo? ai, que delícia. Pois é, entre outras coordenadorias, né? Nós temos outras coordenadorias, inclusive a que trabalha com a diversidade sexual, a quem eu deixo aqui meus cumprimentos, um beijo também para todo mundo. E a coordenadoria queria muito debater esse tema, né, porque é um tema ainda muito original para os debates da gente aqui. Né? Quando a gente fala das políticas da pessoa com deficiência, às vezes a gente não lembra que essa pessoa com deficiência, ela não é só uma pessoa com deficiência. Né? E a gente tem que lembrar disso É, em todo momento. Ela é uma pessoa com deficiência, mas ela é uma mulher, ela pode ser uma criança, pode ser uma pessoa idosa, pode ser LGBTQI+, ela pode ser uma pessoa que está nos povos de terreiros, quilombola, ribeirinho, enfim. Né? Nosso país diverso, complexo, e a coordenadoria resolveu promover essa conversa com a Ivone de Oliveira. A Ivone é uma querida, se disponibilizou na hora conversar com a gente. Ivone, sim. ela é militante do tema da diversidade sexual e acessibilidade e inclusão social e é autora do blog Gata de Rodas. E aí, Ivone, eu vou Isso, deixar para você falar um pouquinho, para a gente se apresentar, a gente aqui do Ceará, se conhecer um pouco, tá bom? certo. Então, gente, eu me chamo Ivone, sou nascida e criada aqui em São Paulo. Estou feliz pelo convite, estar falando com o Ceará, estou falando com o Nordeste. É a primeira vez que eu falo fora de São Paulo e acho importante. Então, eu sou uma pessoa com deficiência, tive poliomielite com 6 meses de nascida, portanto, eu nunca andei, né? Então, a partir daí, eu comecei a militar. Nossa, que tá horrível aqui, peraí, gente. Tá me dando outra voz aqui. Eu estou te ouvindo bem. É que eu tô me ouvindo, eu fico atrapalhada comigo mesmo aqui. Vamos Aí eu acabo não te tentando. ouvindo. Então, tive pólio aos 6 meses de nascida e nunca andei. Então, a partir daí, quando você se identifica como uma pessoa com deficiência, você já começa a sua militância individual.
Então, a minha militância individual já começou logo cedo. E a partir daí eu comecei a militar pelo ativismo mesmo. Aí já quis levantar outras questões da diversidade, né? Porque eu sou uma mulher hoje, uma mulher com deficiência, orientação sexual não é hétero, então você coloca tudo isso no mesmo lugar. Então essa é a Ivone, né? Então a Ivone é a militante, aquela que luta pelos direitos da mulher com deficiência e a diversidade sexual, né? Então é por aí que eu comecei a minha trajetória de correr atrás dos meus direitos e direitos de todas as pessoas com deficiência, mas, como você mesma disse, a infantilização é o problema nosso maior, né? Porque você acaba não tendo essa questão de ser criança com deficiência, adolescente com deficiência, adulto com deficiência, idoso com deficiência. Então, nós ficamos tudo num bloquinho, conjuntinhos, segregado de pessoas com deficiência. E acabamos ficando na invisibilidade. Então, essa aqui é a minha história, assim, meio resumida, e que a gente vai desenvolver aqui no decorrer das nossas conversas. Sim, a gente quer muito escutar, porque essa história é exemplo, Ivone. É um exemplo não só de uma mulher com deficiência, uma mulher LGBTQI, mas ela é um exemplo para todas as pessoas, né? Para todos, como a gente diz, costuma dizer. A gente escolheu essa data de hoje porque amanhã, dia 29, durante todo esse mês, na verdade, foi um mês de luta, né? Uhum. Mas amanhã marca o dia 29, é o dia de luta nacional, né? A visibilidade lésbica, e foi uma data escolhida, padronizada, vamos dizer assim, para quem não sabe, por conta do primeiro Seminário Nacional de Lésbicas, ocorrido em 1996, que foi organizado pelo Coletivo de Lésbicas do Rio de Janeiro, então ocorreu na cidade do Rio de Janeiro, no estado do Rio de Janeiro, e ele marca essa luta, esse combate à lesbofobia no país. Tão importante quando a gente considera que o Brasil é um país que mais mata, né, pessoas LGBTQI, um dos mais violentos do mundo com relação à população LGBTQI, e que também tem muito preconceito com relação à pessoa com deficiência. A coordenadoria, ela tem sempre a preocupação em trazer, quando a gente tem nossa programação com fóruns, lives, rodas de conversa, a gente sempre tem a preocupação de trabalhar um tema do capacitismo, né? Que muitas pessoas falam muito sobre o racismo, já conhecem, né? Da homofobia, mas o capacitismo um pouco menos. E o capacitismo, ele é esse preconceito contra as pessoas com deficiência, por acharem que as pessoas, porque têm uma deficiência, e não portam, que é um termo errado, né? Incorreto dizer, sou portador de deficiência. Queria até que você falasse um pouco sobre isso. Não existe portar uma deficiência, né? Então, assim, a gente luta muito contra esse preconceito, para que as pessoas, primeiro, conheçam, saibam que ele existe. Segundo, que ele é crime também. Você segregar, discriminar, ter preconceito com uma pessoa por conta de uma deficiência que ela tenha, ele está estabelecido pelo Estatuto da Pessoa com Deficiência como crime. Então, as pessoas precisam entender isso, conhecer, porque o conhecimento é a melhor das ferramentas. Eu não gosto de usar a expressão armas, porque é um termo velho e a gente tem que procurar cortar isso. Desfragmentar isso, destruir, né, esses termos. Mas é um enfrentamento contra essas posturas, esse preconceito, essa falta de acessibilidade, porque é uma falta de acessibilidade, né? Acessibilidade no comportamento, na postura, nas falas das pessoas. Então, eu queria que você contasse um pouquinho mais para a gente da tua história nesse percorrer dessa militância da sua vida. Sim, sim. Então, tudo começou assim desde muito cedo, né? Marcado pelos preconceitos. Um dos primeiros que eu tive na infância foi numa escola, né? Uma escola pública, onde eu precisei sair, né? Fui convidada a me retirar da escola por falta de acessibilidade. Porque eu estudei nessa escola durante 4 anos, no térreo, e fui para o 5º ano e eu precisei ir
para um outro horário e tinha que ser para um outro andar. Então, gente, eu estou falando de uma mulher aqui de 51 anos, que na época não existia a palavra acessibilidade, ou você estudava no térreo ou você não estudava, né? Então, era assim que funcionava. Então, assim, por falta de informação, talvez, da minha família, eles não correram atrás. E eu interrompi 4 anos de estudo por causa dessa diretora que disse que não ia disponibilizar uma sala única no térreo para que eu fosse estudar. Então, foi já meu primeiro impasse. Ela já foi minha primeira, já na infância, né? E, com isso, você começa a descobrir que você tem que lidar dentro da família, porque você era a única pessoa com deficiência, e com mais 3 irmãos sem deficiência, e você tem que mostrar que você estava sendo tratada diferente por questões de infantilização, né? Como eu tive a poli e nunca andei, então fui diretamente do carrinho de bebê para a cadeira de rodas. E isso, meus irmãos mais novos foram crescendo e eu fui ficando para trás. Parecia que eu estava sendo diferente, então os tratos já começam dentro do meio familiar. E isso acaba correndo um círculo vicioso dentro da sociedade e dentro do Estado também, como governo, que eu digo. E nesse contexto, na infância também, na adolescência, também já tive aquele preconceito de corpo perfeito, né? A pessoa com deficiência, ela não é muito bem vista, né? E aí começam as paqueras, as primeiras paixões, aquela coisa. Ali já teve preconceito. A pessoa, um adolescente, na época que eu também era, se interessou, mas não gostaria de ficar comigo em público, porque seria uma vergonha mostrar para os amiguinhos que tinha uma namorada cadeirante, entendeu? Então já foi outro surto. Vindo disso, família descobre que eu estava com essa paquerinha e falou que eu não dava conta nem de mim, como que eu ia lidar com um relacionamento, se eu não dava conta nem de mim mesmo. Ou seja, talvez possível medo da gravidez por questões de cuidar de 2 bebês, né? Seria cadeirante mais uma criança. Então, veio tudo isso na minha cabeça. O que eu fiz? Me anulei. Me anulei para relacionamentos. Durante quase 20 anos. Não me interessei. Porque aquilo para mim criou um trauma. Apesar de sempre aceitei meu corpo, nunca tive problema com ele, e isso também não me deprimiu. Eu simplesmente me fechei. Já que o meu corpo não serve para nada, para a sociedade, então eu vou viver a minha vida. Deixei aquilo para lá e fui fazer minhas coisas, porque eu sempre fui uma pessoa muito extrovertida, gosto de me mostrar mesmo, não tenho vergonha de mim, uso biquíni, uso maiô, vou pra praia, faço tudo que todo mundo faz, vou pra balada noturna, vou pra barzinho, faço tudo que todo mundo faz. Então, eu não me anulei, eu só me anulei pro relacionamento, porque eu achava que meu corpo não encaixava para as pessoas como mulher, né? E a partir daí eu entendi o que é um corpo normativo, né? Porque vem essa parte. Porque antes de eu lidar com a heteronormatividade, que é a questão de orientações sexuais, eu tive primeiro que lidar com o meu corpo normativo. Qual é esse corpo? O corpo normativo é aquele corpo perfeito que é aceito pela sociedade, onde você tem todos os privilégios. E o corpo não normativo, que seria o nosso, é aquele que é falho, que é ruim, que não tem validade nenhuma. Tanto que a pessoa com deficiência, por muito tempo, foi chamado de inválido. Qualquer coisinha, um acidente, é invalidez. Ou seja, você era invalidado porque você já não tinha função para nada como pessoa, né, normais. Uhum. Só que a descoberta é que a pessoa com deficiência, ela não é uma pessoa doente, ela não é uma pessoa inválida. Quando ela está numa cadeira de roda, ela não está significando que ela é uma pessoa inútil socialmente, mas infelizmente isso ainda acontece até hoje. Então a gente tem que quebrar ali 2 coisas. O corpo normativo, que a gente também é útil, mesmo com as nossas deficiências. A heteronormatividade, que a gente tem que lidar também com as questões, orientações sexuais e identidade de gênero, dentro do contexto da pessoa com deficiência. Tudo isso é invisível, invisibilizado. Nós não temos estatística de pessoas com deficiência LGBT, ou seja, a gente não tem acesso a nosso direito nem para lutar com políticas públicas, porque não existe essa estatística. Não vê a gente como uma pessoa que está feita para a sexualidade, que não está pronta para a sexualidade, porque existe o tabu da sexualidade. E quando eu falo que você é infantilizado e o eterno bebê, arremete muita coisa aí em cima. O eterno bebê, você não tem poder de decisão da sua própria vida, você não tem domínio sobre nada, e a única coisa que você tem é menino ou menino, um gênero de sexualidade é só isso que você tem, você leva. Então, isso
você, quando vai para a sociedade, reproduz. Porque você, na sociedade, você também é infantilizado. Você é Ivoninha, Aninha, Betinha, coloca a gente tudo pequenininho, qualquer coisinha, beijo na testa, na cabeça, é infantilizado o tempo inteiro. E quando você vai para a sociedade trabalhar, estudar, você vai até a página 2, porque você não tem muito avanço em plano de carreira, você não tem avanço nos estudos, porque a acessibilidade nas escolas é um caos, né? Eu falo, as escolas são inclusivas? Não são inclusivas, porque eu não sei falar Libra. Eu dou um exemplo assim bem, porque se eu soubesse falar Libras, eu estaria falando com uma surda, uma mulher surda, uma mulher lésbica surda. Não estou falando com ela, por quê? Porque na escola não teve isso, eu não aprendi. E quem é o deficiente aí da história? No caso, eu estou sendo a deficiente porque eu não aprendi. Mas por que eu não aprendi? Porque ninguém colocou isso na escola, ninguém colocou isso. Autodescrição, então a gente não pensa como um todo nas pessoas. Então, quando a gente fala de pessoas com deficiência, a gente tem um apagão, porque a nossa deficiência, ela chega em primeiro lugar. Então, quando as pessoas se forem, você sofre mais discriminação por ser deficiente ou por ser lésbico, ou por ser qualquer outra coisa, sempre será deficiência. Sempre. Porque enquanto a pessoa não vê a gente como pessoa, e esquecer os nossos acessórios, que é a nossa perna, minha cadeira, minha perna, a muleta do cego é os olhos ver para onde ele guia. Então, cada um tem a sua forma de conduzir sua vida. Então, isso faz parte do nosso corpo. Então, eles veem isso como um defeito. Qualquer acessório a mais que você usa é um defeito. Então, eles não enxergam a gente. Então, é muito mais fácil olhar para uma cadeira de roda do que olhar para mim. Como mulher, como o que eu sou capaz, o que eu posso fazer. E as pessoas entram com capacitismo nesse sentido. Porque quando uma mulher consegue ter um diploma, uma carreira, casar, ter filho, construir uma família igual a qualquer pessoa, e fala que você é um exemplo de superação. Nós não somos exemplo de superação. Nós somos a exclusão social. Só que nós somos uma resistência. Nós lutamos para chegar nesse lugar, enquanto outras pessoas sem deficiência chegam muito mais rápido. Porque a gente tem que lutar, quebrar barreiras o tempo inteiro, e nós não somos exemplo de superação. Porque nós não superamos, porque os problemas continuam no mesmo lugar. Então isso não é um exemplo de superação. Aí as pessoas falam assim, nossa, Ivone, mas você sim, você conseguiu. Sim, não. Eu sou um exemplo de resistência. Eu resisti para estar ali. Não foi fácil. Como não é fácil para nenhuma mulher com deficiência. Nenhuma. Quando a gente pensa em saúde da mulher com deficiência, vamos falar mulher, todas elas, vamos falar LBT, todas elas. Como essa mulher é atendida numa saúde pública? Como ela é atendida numa saúde privada? Não tem acessibilidade. Não tem acessibilidade. Eu vim saber o que é um ginecologista, eu estava com 40 anos de idade. Imagina a situação. Porque achava que a pessoa, mulher com deficiência, não precisaria. Porque achava que eu era isento de qualquer outra doença. A pessoa com deficiência, ela também fica doente. Ela não fica só doente sexualmente falando. Ela também fica doente de outras formas. Porque quando eu fui, eu estava com nódulo na mama. Entendeu? Graças a Deus que era benigno. E se fosse grave? E se fosse outra coisa? Eu teria que ter passado pelo ginecologista. Passei. Precisa ver. Ou a maca que tinha na sala do consultório, ou eu entrava nessa sala, porque teve que tirar a maca que estava ocupando espaço para poder entrar nesse lugar para fazer uma consulta. Então, a gente, quando fala nisso, a gente tem que pensar como um todo, porque a mulher é invisibilizada em todos os aspectos. E quando a gente fala de políticas públicas, cadê? Nós só temos uma lei, mas ninguém banaliza essa lei. Essa lei está lá guardada e precisa que nós, mulheres com deficiência, corremos atrás desses direitos, porque está nos faltando isso. Isso é grave, isso é urgente. Então a gente já não está mais nem falando de brincadeirinha, nós não somos as criancinhas, nós somos mulheres adultas. Nós precisamos de uma saúde boa, nós precisamos estar inserida no mercado de trabalho, nós precisamos falar de tudo. Então, essa mulher lésbica, ela é invisibilizada, junta com as outras letras, porque não é só ela. A hétero também, a trans também. Então, bis também, todas nós estamos invisibilizadas. Aí quando eu venho falar de questões LGBT, eu já falo de todas elas. Porque nós estamos no mesmo pacote, invisível do mesmo jeito. Então não tem como a gente falar de uma mulher, eu, né, lésbica. Eu tenho que falar de todas as outras mulheres com deficiência que estão no mesmo problema. Porque elas não são enxergadas pelas letras, elas são enxergadas pelo corpo delas. É defeito? Então, exclui. Descarta, vai deixando e vai ficando. Então é isso que a gente não pode mais deixar acontecer.
é correr atrás do nosso direito. E quando você me fez esse convite, eu falei assim, poxa vida, que bom que a gente está chegando nessas camadas que estão nos querendo ouvir para nos colocar num contexto de como chegar nesse lugar de fala também, desse lugar de direito, que é o direito que nós temos. Existe uma lei que, infelizmente, é como se fosse umas escritas guardadinhas numa gaveta, sem validade nenhuma para a gente, porque ela não está validando em nada. Então, a gente é vista ainda como invisível, infelizmente. Com certeza, Ivone, mas a gente fez essa escolha de te convidar da mesma forma como a gente sempre abre espaço, né, para as discussões com relação à temática das políticas públicas para as pessoas com deficiência aqui no Ceará, porque a gente entende que esse lugar de protagonismo, ele é o diferencial na hora da gente construir a política. Implementar, né, da construção do texto, do artigo, da lei, mas implementar, colocar isso em prática. E aí você fala da questão de não ser um exemplo de superação, porque tem essa nuvem que paira as pessoas com superação. Ao mesmo tempo, eu acho importante a gente se colocar como exemplo mesmo e aceitar até ser o exemplo, não de superação, porque eu também superação não. Eu também supero minhas dificuldades. Todo mundo tem em algum momento da sua vida que tem que superar algo. Isso não é porque tem a deficiência, porque não tem nada a ver com isso. Todo dia a gente supera alguma coisa na vida. Mas o exemplo faz com que a gente tenha mais união, né, dentro do própria discussão do feminino, da luta das mulheres. Aí você falou em questões importantes, né, para a mulher dentro da saúde. A gente precisa de uma assistência, uma atenção à saúde diferenciada, e se a gente não se une, né, numa luta comum, a gente não consegue, porque quando a gente está separado e fragmentado, né, cada um nos seus espaços lutando, parece que está sozinho, a sensação é de que não vai conseguir, porque justamente parece que é único no mundo. E não somos. Eu queria muito trazer você para a gente conversar aqui hoje, porque eu tenho certeza que em algum lugar aqui no Ceará e em outros lugares que nos escutam agora, tem pessoas, amigos que estão no Rio Grande do Norte, que estão ouvindo a gente aqui, enfim. E algum lugar pode ter também uma menina adolescente que está fora da escola porque está sofrendo preconceito, ou por ser lésbica ou bissexual, ou por ter uma deficiência, ou por ter uma deficiência e também, né, ser LGBT. É verdade. E aí vem essa questão desse triplo desafio que eu queria colocar aqui para você, de duas formas de ser protagonista nesse triplo desafio, de ser mulher, o de ser uma mulher lésbica, se reconhecer assim, e com deficiência, né? Você já falou até um pouquinho pra gente, mas assim, em que momento você depois que saiu da escola, ou você depois que se deparou com esses momentos de rejeição, você disse, não, eu não estou só, tem outras pessoas, muitas pessoas como eu, e a gente não está só, e vamos para a luta, né? Sim, interessante que quando eu falei assim, eu vou dar um basta nisso, foi numa ação, justamente nessa escola onde eu sofri o preconceito, onde eu precisei votar dia de eleição. Eu voto nessa escola. Durante 3 eleições, nessa mesma escola, eu votei no térreo. Olha o destino da coisa. Aí, quando foi numa outra eleição, tinha mudado todas as salas, aí tinha que subir, não tinha mais nada embaixo, nada no térreo. Chegando lá, eu peguei e falei assim, opa, aí foi a minha primeira ação de falar não e não, porque sempre falava sim para tudo. Aí falou assim, olha, a sala em cima, mas se você quiser, você pode ir ali naquele cantinho e justificar seu voto. Eu, oi? Se eu estou aqui, vim votar e eu vou justificar meu voto? Não. Ah, mas tem que subir essas 2 lanças de escada. Eu, então tá. Então, por favor, o senhor pode me chamar uma outra pessoa para te ajudar? Porque você vai me subir de colo e a outra pessoa vai subir a cadeira, porque eu vou votar sim. A pessoa pegou, subiu,
eu votei, bonitinho, e me desceu e me colocou lá, intacta, sem nenhum defeito, nem machucadinho em mim, nem um arranhão. Foi o meu primeiro, sabe? Porque se aquilo eu fosse deixar, o que que ia acontecer? Eu ia ali, justificava, ali eu desanimava, ali eu já não queria mais exercer o meu direito de voto, o meu direito de cidadã, por causa de uma lança de escada. Se vira, eu votei. Então foi a partir daí, eu disse, nunca mais. Não, eu já tive muitos nãos na vida. Agora eu vou lutar só pelo sim. Então, como vai ser isso? Não sei. Mas o meu começou nessa época de eleição. A partir daí eu falei assim, agora eu não vou mais permitir que pessoas comecem a controlar minha vida como se eu fosse uma criança, né? Direcionar o que eu devo e o que eu não devo fazer. Porque sou adulta, eu tenho sanidade mental, eu sei muito bem o que eu estou fazendo e não vai ser ninguém que vai mudar essa história, vai ser eu mesma. Aí eu comecei a militância e até os 30, e nisso tudo eu não conhecia pessoa com deficiência. Eu vim conhecer pessoas com deficiência com 38 anos de idade. Não conhecia. Então, sério, eu achava que no mundo só eu era deficiente, porque eu não me vi em lugar nenhum, porque eu estudei, fiz tudo, e cadê pessoas com deficiência que eu não encontrava nem na rua? Não encontrava mesmo. Televisão, não tinha nada. Então, eu sou da geração que não tinha internet, que não tinha esses acessos. Então, eu não via. Né? Exato. Isso é tão importante que as pessoas não têm noção do que é isso. Não têm noção. A ponto de eu acreditar que só existia no mundo eu, uma pessoa com deficiência. Mas por que eu sou deficiente se eu consigo fazer a mesma coisa que a minha irmã faz, que meus amigos fazem, só que eu uso uma cadeira e eu consigo fazer tudo isso? Por que o trato é diferente? Isso eu não compreendia. Mas assim, não, se eles não compreendem, eu não vou ficar me perdendo meu tempo fazendo eles acreditar que eu sou outra pessoa. Não. Eu vou fazer minhas coisas e pronto. Aí o preconceito eu cortei foi nesse sentido. Não ficar muito dando atenção para ele, porque isso ia me oprimir e isso ia me deixar muito doente, até deixar uma depressão, se eu fosse ir para esse caminho, se ficar muito preocupando com preconceito. Eu comecei a fazer minhas coisas. Luta dentro de casa, porque eu não queria que eu trabalhasse, porque eu não precisava, que a família me sustentava. Então, a família foi meio contra, achando que, imagina, você está passando fome. Eu disse, não, eu quero trabalhar porque eu quero ser útil, porque eu sou vaidosa, porque eu quero sair, eu quero gastar, eu quero ter, eu quero comprar, eu quero tudo que todo mundo quer. Comecei a trabalhar, porque antes disso, trabalhava no artesanato, dentro de casa, porque sempre eu quis trabalhar, muito desde cedo. Então, como trabalhar, se não, a época que não existia a palavra mercado de trabalho para pessoa com deficiência. Então, eu comecei a fazer meus bordados, comecei meus crochê, comecei a vender. Aí, comecei a ter meu dinheiro. Só que chegou uma hora, eu falei assim, não, agora eu quero registrar em carteira, como todo mundo, e arrumei emprego. E isso foi tudo muito difícil. Trabalhei nessa empresa. Com essa empresa, eu fiz a minha faculdade, que eu tinha parado por um tempo também de estudar, e voltei a estudar e comecei a construir isso, porque aí eu parei e falei assim, não, para. Negação, negatividade eu tive a vida inteira, agora vou correr. Aí corri, trabalhei, estudei, aí eu disse, agora já conheço meus iguais, porque aí eu comecei a frequentar redes sociais, que é pro deficiente, a falta de acessibilidade, onde é que a gente se encontra? Rede social. Então foi ali que a militância começou, numa rede social. Criei o blog Gata de Rodas, e aí comecei a encontrar meus iguais, né, as pessoas com deficiência, e a gente chegou no mesmo bom senso de que nós éramos infantilizados e que a gente estava sendo podado de muitas coisas, porque a gente não tinha autonomia sobre o nosso corpo, porque era deficiente, né? Então eu falei assim, agora nós vamos estourar a bolha disso daqui. Vamos falar que criança, ela cresce, então vamos falar sobre sexualidade? Vamos. O que você... sou hétero, sou bi, sou gay, sou lésbica, sou trans, sou tudo isso aqui. Então tá, então agora vamos partir para uma coisa maior. Agora vamos para a parada LGBT de São Paulo, vamos para uma coisa grande, vamos mostrar, não por essa mídia sensacionalista que coloca sempre a pessoa diminuída em redes sociais, em mídia de televisão. Uhum. Não, nós somos muito mais do que isso. Então a gente quer uma coisa de luta, de militância mesmo. De forma caricata, né, Ivone? De forma caricata, por ciência até. Nossa, você vê as histórias de algumas coisas, poucas que aparecem em novela, poucas que aparecem em filme, poucas que aparecem no trabalho, é muito caricato, exatamente, a gente é como se fosse cômico, sabe? Coloca os anões como se fosse berração, coloca o deficiente como se fosse vítima
da circunstância, sabe? Nunca coloca a gente como protagonista, como a gente, olha, a gente chegou lá, a gente é normal, a gente briga, a gente tem mau humor também, a gente faz tudo que todo mundo faz. Não, coloca a gente numa caixinha e coloca aquilo ali como se fosse, nossa, tem que ser isso, você é isso e vai ser sempre aquilo. Não. E a gente tem que mudar isso. Parada de São Paulo. Sim. Aí, em 2016, eu falei assim, gente, eu quero conhecer a parada. Eu fui com uma amiga lésbica. Ela, você é louca? 3 milhões de pessoas, vai ser um massacre você lá, né? Essa fama, a gente vai até o metrô lá, mas a gente vai, né? Tenta. Tá bom, fomos. Olha, eu sei que o negócio lá, as pessoas são tão prestativas, são tão boas, tão sangue bom, que eles foram abrindo o caminho. Quando eu me dei conta, eu já estava dentro do cordão da parada, junto com as mães pela diversidade que tem lá, que abraça a causa dos seus filhos, que são aí todo dia vítima de transfobia, LGBTfobia, enfim. E abracei essa causa. Aí, minha filha, em 2017, eu já voltei diferente. Porque eu cheguei na parada, não tinha a representatividade da pessoa com deficiência LGBT. Achei aquilo assim, só como ativista, eu falo, né? Tinha pessoas, mas não como ativista. E aí eu levei uma proposta para a parada aí em 2017, aí sim. Aí eu já levei pessoas com deficiência para a parada, mais de 100 pessoas LGBTs com deficiência. E ali, de lá para cá, estou lá construindo coisas, abrindo leque, chamando pessoas para palestra, roda de conversa, discutindo a questão LGBT da pessoa com deficiência. E ali eu fiz o meu norte. Ali começou a sair da bolha e fazer esse protagonismo, né? E eu, como mulher, eu tinha também que fazer alguma coisa para as pessoas pararem de olhar para minha cadeira. Tem que olhar para a Ivone. A Ivone. Aí, pronto, a mulher já gosta de um salto 15, o povo não sabia se olhava para a cadeira ou para o meu salto, né? Aí olhou para o lugar certo. Olhou para o meu salto, para minha bota, e é por isso que muitos até me chamam gata de rosa ou gata de botas, né? Então é meio um negócio assim. É por causa disso, porque a gente tem que ter artifício para fora. O pessoal fala assim, você usa a forma muito leve para mudar a história, né? Eu sei, olha, se eu for brigar com o mundo olha, gente, eu existo, eu sou aqui, por favor, me enxerga, ninguém vai me enxergar. Porque eu não enxergaria uma pessoa dessa também. Eu não ia me importar se uma pessoa chegasse batendo o pé na parede, falando assim, eu sou, a coitada me olha, me quer. Não. E a gente tinha que usar artifício. E o meu artifício foi minhas botas. Quando uma mulher com deficiência usa um salto com a bota lá no meio da coxa, lá em cima, não usa, porque não é normal, eles acham que não é normal. Mas é tão comum. Hoje aqui em São Paulo, a maioria das meninas já usa bota do mesmo jeito. É comum. É uma começar e o resto vão atrás. É simples. Então, eu acho que é isso que a gente tem que fazer o diferencial. Então, eu mostrei meu lado mulher. Né? Porque toda mulher, a maioria, gosta do seu salto, sem deficiência. Gosta de estar sempre muito bonita, muito arrumada. E é isso. Mudei o foco. Em vez de olhar para a roda da minha cadeira, olha para a bota do meu pé. Pronto. Já fez a diferença. Se tiver curiosidade, vai lá no blog, no perfil dela no Insta, que tem foto. Eu achei maravilhosa. Eu achei linda a sua foto. Mas, assim, é um tabu mesmo, porque, assim, é muito tabu da sexualidade, né, Ivone? Quando a gente começou a divulgar, aqui a live, algumas pessoas, assim, mas vai ter uma pessoa com deficiência? Falam, porque, assim, a foto mostrava seu rosto, né? Até hoje eu também não estou de cadeira de roda, também. Gente, mas nem toda deficiência é visível, nem, né? Nem toda deficiência você vai enxergar logo de cara. E aí começou a se criar, eu comecei a criar essa nuvem de mistério para as pessoas. Vai lá na live ver do que a gente está falando, né? Do que a gente está falando, porque parece ser uma novidade, uma curiosidade, mas é, na verdade, um tabu. Mas como você enxerga e enfrenta com muito bom humor e amorosidade, Sim. que eu acho que esse é o grande boom da questão. Você enfrenta tudo com amorosidade, né? Para que as pessoas possam sentir, se envolver e de forma simpática e aderindo a essa luta que é importante para todos nós. Essa não é uma live voltada para as pessoas com deficiência. Essa não é uma live voltada para o público LGBTQI. Essa é uma live para todo mundo que quer aprender um pouco mais, se envolver, né, com os direitos humanos, com a evolução, né, humana, porque eu acho que se trata mesmo da gente evoluir como ser humano e acabar mesmo com esses tabus, essa coisa de não poder falar sobre sexualidade da pessoa com deficiência ainda é mais tabu ainda. E aí eu queria que você... Duas coisas, assim, te perguntar.
Uhum. Como é que as pessoas de outros lugares fora de São Paulo te acham, assim, para se engajar nesse movimento, que eu acho que precisa, claro que São Paulo é uma grande cidade representativa do país, mas Sim, sim. extrapolar São Paulo e ir para outros lugares e aderindo a essa luta. Essa é uma questão. E também como é que a gente poderia tratar de uma forma, de outras formas, né? Que não só assim, Uhum. com uma live ou com uma conversa, Uhum. mas de que outras formas dentro. Aí eu estou puxando para mim porque eu quero aprender para levar aqui para as políticas públicas, para a coordenadoria, né? Como é que a gente trata essas questões da sexualidade, da pessoa com deficiência, enfrentando esse tabu, trazendo isso para uma política pública mesmo. Então, assim, política, para mim é tudo muito recente falar em política pública, sobre política, porque assim, eu comecei tudo com movimento social, né? Então, essa coisa de mostrar a nossa, a vitrine de que nós existimos, né? Que nós estamos aqui e existimos. Mas, assim, dentro da parada mesmo, como eu já tenho um trabalho dentro dela, que é um grupo de trabalho, que faz políticas públicas, acaba criando muito. Dentro dessa parada já aconteceu muita coisa de sair as questões de nome social, tem levantado outras coisas que vem tudo dentro desse movimento. Então, assim, quando fala de pessoa com deficiência, pode entrar em contato com a gente. E outra coisa, já tem, São Paulo é grande sim, tem a parada assim, só que os municípios de São Paulo têm nos buscado, porque também tem as paradas municipais, também todos os municípios, e estão nos buscando para pedir informação, como que faz para tornar também acessível os outros lugares, entendeu? Porque você sem acessibilidade, você não chega em lugar nenhum. Esse é o nosso foco, acessibilidade. Então tem pessoas que me buscam, falam assim, Ivone, como que eu posso fazer? Olha, procura a Secretaria Municipal da Pessoa com Deficiência, ou a estadual, tem que buscar essas pessoas e cobrar delas, elas que têm que te dar direcionamento para onde você tem que ir, porque é delas que você pega a tua lei e coloca ela em prática, é nas secretarias. A partir daí, você já tem todo um direcionamento para virar políticas públicas e levar a sério. Eu acho assim que o nosso ponto agora é ter uma estatística que não existe de pessoas com deficiência LGBT, para a gente procurar essas políticas públicas, para a gente correr atrás dela. Então, isso faltou. Tá? Porque tem a informação da mulher com deficiência, do homem com deficiência, essas coisas tem. Quantas pessoas com deficiência tem no Brasil? Todo mundo tem pelo IBGE. Mas a gente ainda não tem sobre a orientação sexual, sobre a identidade de gênero da gente, porque o tabu é tão grande que nem estatística eles querem fazer. Nem fizeram ainda, né? Então isso precisa, isso é necessário. Então tá faltando isso, tá faltando essa informação que é para mostrar que nós realmente somos visíveis. Enquanto não existir essa estatística para a gente colocar em leis, aliás, buscar em políticas públicas, vai ficar difícil. Então, é isso que agora eu estou batendo na tecla. É algo que está me faltando, é essa estatística, porque nós somos existentes. A gente está aqui o tempo inteiro, só que ninguém está vendo. Então, enquanto não tiver acessibilidade para a gente e essa visibilidade de estatística, vai ser difícil a gente ser visível para alguma coisa, até por lutar por direitos. Então, o caminho é por aí. É o caminho que eu encontro no momento. Você falou uma coisa essencial para discutir política pública, seja onde for, da saúde, da assistência, da educação. Saber quais são as necessidades, levantar informação e ter um diagnóstico. Quantos somos? Sim. Né? E quais são as necessidades dessa população? Exato. 100, de 1.000, de 100 mil. Então, primeiro a gente precisa saber quantos. Eu estou vendo alguns amigos aqui da coordenadoria entrar na live, que é da coordenadoria da diversidade, né? Somos colegas da Secretaria de Direitos Humanos. Eu acho que essa fica como uma grande proposta provocada por você para que a gente também faça isso aqui no Ceará. Quantos somos, quantas pessoas com deficiência são realmente... não só com deficiência, né? Do público LGBT e de outras... Sim, geral. Geral também, pra gente... Porque isso é inclusão. A inclusão que eu encontro, que eu enxergo, é essa. É a inclusão de eu estar falando com você, duas mulheres, uma com outra sem deficiência, uma branca, outra negra, uma LGBT, outra hétero, sabe? Tudo isso num pacote só. Isso chama inclusão. Então, quando a gente fala de inclusão, inclui todas as pessoas. E não falar que nós somos, assim, os coitados, os excluídos. Não, isso não é inclusão para mim. Porque eles falam, você está incluído. Incluído aonde? Eu consigo entrar em todos os lugares, em todos os espaços que eu quero ir, eu posso entrar, eu não estou incluída.
Então, quando eu falo isso, eu falo assim, eu não sou bem-vinda num lugar que não é acessível. Eu não sou bem-vinda. Eles não prepararam aquilo para me receber e os meus iguais também. Então, quando fala não tem acessibilidade, então ele não queria que eu estava. Sabe o que eu faço? Não volto para casa. Eu vou e faço um jeitinho para que eles me coloquem no espaço, igual eu fiz na escola. Então, é assim que eu faço. Sobe escada, desce escada, se vira. Eu nunca vou reclamar de acessibilidade. Olha, gente, hoje eu fui lá no museu, não sei da quanta, não tinha porque a estrutura é patrimônio, não pode mexer, porque não pode mexer. Se vira, eu vou para esse patrimônio, eu entro e coloco a melhor foto e não falo que não tinha acessibilidade. Porque eu quero que outros cadeirantes vão naquele mesmo espaço. Exatamente. Afrontar, incomodar, porque a gente é um incômodo social, adoro isso, né? A gente acaba sendo um incômodo social, então a gente vai. Então, todo lugar que não é acessível, eu tô lá presente e coloco a melhor foto. E não reclamo do lugar. Porque onde a Ivone vai, todo mundo quer ir atrás, né? Então é bem por aí o caminho. Ah, então, você virou uma influencer, né? Influência. Mas isso é muito bom. E aí, já puxando essa coisa da influência, eu queria te perguntar, você já disse um pouco pra gente, já sinalizou como, contando a sua história, mas falar mais um pouquinho das pessoas que por acaso estejam nos escutando e não estejam tão bem com essa energia toda, sei, tá triste porque não consegue alguma coisa. Como é que a gente pode incentivar uns aos outros, melhorar a autoestima, né, dessas mulheres que são mulheres com deficiência, LGBT, ou que não sejam, mas que estejam passando por, né, por esse momento da vida para a gente poder se apoiar, né? Sim, olha, eu sempre falo para as minhas amigas, olha que eu dou conselho para amigas que não são deficientes, gente, olha o nível. É o nível. Eu sempre falo assim, gente, primeiro, você tem que se gostar, se aceitar. Enquanto não houver uma aceitação, olha, eu tenho o meu corpinho assim, e quem vai gostar de mim realmente é quem realmente vai se aproximar de mim, é realmente quem gosta de mim, quem vai querer me ajudar e me apoiar. A partir do momento que você assim, eu sou linda, dane-se o mundo, esquece padrão. Que o padrão de beleza é o que mata qualquer mulher. Então não existe padrão. Nós todos somos diferentes, não existe pessoas iguais. Não adianta você querer ser uma coisa que você não vai ser nunca. Então, primeiro olha dentro de você e fala assim, eu gosto do jeito que eu sou. Ah, eu não enxergo, eu não escuto, eu não ando, eu não tenho uma perna, eu não tenho um braço, mas eu tenho vida, eu tenho saúde. Então é isso que tem que colocar na frente. Você tem saúde, você é bonita, não existe pessoa feia. Eu acredito que existe pessoa mal arrumadinha, né? Então vamos caprichar. Um batonzinho, vamos se arrumar. Isso eu acredito. A gente mal arrumadinha, a gente acredita. Mas gente feia não existe. Não existe pessoas feias. Existem pessoas que não gostam de si mesmo. A partir do momento que você passar a gostar de si, o resto acontece. Flui. As coisas vêm. Então, por um bom tempo, eu me achava feia. Mas em momento nenhum eu deixei de ser vaidosa, mesmo eu me achando feia. Aí depois eu sei o quê? Me colocando em padrão, porque eu tenho que seguir aquela regrinha, que eu tenho que ter aquele corpinho, porque se eu não for assim eu não sou aceita. Corpo normatividade, para mim isso não existe. Nós todos somos diferentes. Não existe corpo padrão aqui não. Então, meninas, eu falo, todas, se goste, simples. Se ame. Só isso. Basta. Porque se você não se aceita, você não vai aceitar nada na vida. Nada. Nada, nada, nada. Verdade. Esse é o caminho. Verdade, Ivone. A gente é difícil colocar isso muitas vezes quando todos os estímulos de mídia, dos círculos de sociais onde a gente está, na igreja, na escola, nas redes sociais. Difícil. Quando todos os estímulos, quando tudo que está posto nos diz o contrário, que existe um padrão, que a gente tem que se enquadrar nesse padrão, sim, senão a gente não vai ser aceito, né? Sim. Senão a gente não vai ser amado. Então, muitas vezes é difícil a gente romper com tudo isso. Precisa estar muito forte. Você fala uma coisa muito séria. Sim, sim. Precisa ser de dentro, né? Porque você pode falar isso 1 milhão de vezes para a pessoa. Se ela não parar para escutar a própria voz, né? Ela não vai conseguir mudar isso. Isso é importante que a gente rompa mesmo com isso, gente. Porque a gente vai viver eternamente agora com esse sofrimento, porque tem que ter a bunda assim, que tem o peito tem que ser desse tamanho, a altura, a cor da pele, a minha sexualidade, tudo ser questionado. Sim.
Então, assim, sim. tá mais do que na hora da gente. E não é mimimi, tá certo? É porque Hum, sim. lá vem a chata dos direitos humanos. Deixa eu falar, não tem problema nenhum. Deixa eu falar. Deixa eu falar. E a gente, como você falou, a gente incomoda. A gente está aqui para incomodar. É incômodo, é isso mesmo. Quanto mais incômodo é porque tá dando É certo. que está dando certo. Então, a gente está com um É que tá comentário dando certo. aqui do Rodrigues. O Rodrigues trabalha na Coordenadoria da Diversidade, né? Da Coordenadoria Estadual LGBT. Ele está colocando aqui que nós estamos trabalhando juntos para construir mais essa inclusão, né? Do público aqui no Ceará. A gente tem feito mesmo isso. A gente Ai, bom. trabalha, inclusive, nós trabalhamos em salas vizinhas, né? A nossa Ai. coordenadoria funcionam no mesmo lugar, na mesma casa, Uhum. e a gente tem aprendido muito uns com os outros, porque também a gente foi construído, assim, a nossa cultura, a nossa educação, muito forjada em cima de preconceitos, e a gente também Sim. precisa se desconstruir, né, nas nossas falas, e a gente se corrige, e que bom que a gente pode se permitir dizer, olha, Por isso. né, o Rodrigues não é assim que fala, não, é de outra forma, Uhum. isso aí não está bem correto. E Uhum. eles também, da mesma forma, olha, presta atenção, você tá fazendo uma fala equivocada, então a gente tem que ir se corrigindo e aprendendo uns com os outros. E esses momentos que a gente põe essa conversa nas redes sociais e joga para o mundo, Uhum. né? Porque isso daqui Nossa. é uma conversa que está acontecendo agora, daqui a pouco outra Sim. pessoa vê e vai, o link segue para outro lugar, e outras pessoas de Nossa. outro lugar do mundo estão ouvindo a gente, isso é bem poderoso. Então, Muito a bom. gente vai se educando, se construindo, se fortalecendo dessa forma, se fazendo visível. Não queremos mais a Visível. invisibilidade, né, Ivone? Seja a Não lésbica, a permitimos pessoa mais com isso. deficiência, a gente não aguenta, não suporta mais essa Não. coisa da invisibilidade. Não, não, não. Isso não nos pertence, isso a gente não pode mais permitir. Isso eu falo assim, a gente já viveu preso há muito tempo. A prisão, a mulher em si, já é prisioneira, vive nesse sistema patriarcado, né? Patriarcado, que oprime, que é o machismo, que tudo isso, a mulher com deficiência coloca assim, poxa, se a mulher sem deficiência se sente dessa forma, então para mim ninguém vai nem me olhar, ninguém vai nem me querer, ninguém vai nem me desejar. Gente, pelo amor de Deus, parou com essa história de ficar achando que o seu mundo é o outro. Você é o seu mundo, você que tem que mostrar para o outro, porque as pessoas vão aproximar da gente quando você começa a mudar. Porque quando você fica pensando assim, eu vou mudar o outro, que o outro tem que gostar, que os outros têm que me amar, no sentido geral de toda a vida, você não vai conseguir isso nunca. A partir do momento que você vai mudando a sua história, você vai fazer suas coisas, as pessoas vão notando. Porque, puxa, ela é diferente, ela vai fazendo, ela vai acontecendo. E as coisas vão acontecendo. Mas, como eu falei para você do início, se não houver aceitação do seu corpo, acabou. Acabou que você não vai chegar em lugar nenhum. Então, eu acho que o caminho nosso é esse mesmo, gente. É não ficar pensando muito no que o outro, no preconceito, que ele existe. E eu acho que isso vai durar eternamente, muitos anos. Só que se a gente for parar e ficar preocupada com ele, você não faz nada. Então, enquanto eles ficam lá preocupados com os preconceitos dele, vamos mudando a história, vamos fazendo as coisas acontecer, vamos cobrando nossos direitos, porque a gente vai brigar pelo direito, não é outra coisa além. Brigue pelo seu direito, as coisas acontecem. Você vai se sentir linda, vai se sentir bela, e é isso que eu quero das mulheres. A autoestima lá em cima. Pensa que eu não choro? Choro, tenho mau humor, tem dia que eu não quero virar a cara de ninguém, porque isso é normal de qualquer ser humano. Sim. Qualquer ser humano tem dia que não tá para ninguém. E todo outro dia tá tudo bem, sabe? Então isso é normal. Agora o que a gente não pode achar é que você é pior das pessoas do mundo. Isso, mulher não vem reclamar perto de mim de que você é a pior pessoa do mundo, que eu mato. Eu mato. Eu não gosto dessas coisas, não. Não gosto de ir pra baixo, pra perto de mim, não. Para com então eu isso, acho que mulher, muda. Para com isso, mulher. Vamos lá, vamos lutar. Vamos para frente. Isso. E eu acho que é isso, é unir essas mulheres, linkar essas mulheres todas. E essa rede social veio para isso, porque ficou mais forte, mais fácil. Quando é a pandemia foi o mal necessário. Era, Ivone? Quando é que a gente ia poder
Quando é que a gente ia poder conversar? Me conta. Gente, meu Deus, eu tô tão chique, gente, eu falando fora do estado. Eu sempre quis fazer palestra fora do estado. Eu queria sair daqui de São Paulo, mas estava meio difícil. Tô tão feliz, tô falando com você. Semana que vem eu vou falar com o Maranhão. Tô indo, tô indo. Tô entrando no Nordeste adentro, tô causando aí pra dentro agora. Esteja Fazendo convidada, rebuliço aí. esteja convidada para participar de outros momentos conosco, viu? Ai, Torço para que a prazer, gente será um prazer. consiga em breve se conhecer pessoalmente, mas as redes sociais vieram para nos Quero. aproximar, né? Então, noutras programações da coordenadoria, com certeza a gente quer muito, não só você, mas todo o coletivo que você participa, estejam Sim. conosco e podem também contar com a coordenadoria de políticas públicas, certo? Aliás, eu vou colocar à disposição aqui a Secretaria de Direitos Humanos. Nossa, gente! Vou logo usar, já que você me incentivou aqui usada. Sim, tem que ser. Se a gente não for abusada, meu bem, não chega em lugar nenhum. Vou abusar porque eu sei que a nossa secretária, ela com certeza, ouvindo isso, vai dizer, ok, doutora Lia Gomes, que é uma pessoa que luta muito também pelas questões LGBT, então, que a gente possa se aproximar no mundo virtual e em breve no mundo, né, Real, se Deus quiser. próximo para se encontrar. E eu queria, assim, deixar os últimos minutos aqui para que você colocasse, fizesse suas colocações, mas agradecendo demais mais uma vez a sua disponibilidade, o seu carinho assim, de estar com a gente aqui conversando uma sexta-noite. A gente sextou. Sextamos, gente, olha que lindo. A gente sextou com Ivone. E obrigada a todo mundo que passou por aqui pela live e aos que vão ver depois disso, certo? Um grande abraço, muito obrigada. Ivone, com você. Bom, gente, primeiro, muito feliz, agradecida imensamente estar falando, nossa, gente, direitos humanos do Ceará. Olha onde o avanço chegou. Para mim isso já é uma glória, né? Para mim já cheguei o êxtase mesmo, sinceramente. Porque assim, você falando aqui só aqui dentro, nessa caixinha, só São Paulo, São Paulo, São Paulo, e não expandir, não mostrar para outras mulheres com deficiência de que elas estão sendo representadas em outros espaços, que elas têm que se unir, crescer, não se sentir diminuído, isso aqui para mim já está valendo. Já valeu de eu estar sabendo que outras mulheres com deficiência vai estar ouvindo isso, e outras mulheres sem deficiência vão estar ali apoiando a gente e unindo forças. Eu acho que esse é o caminho. Então, antes da gente falar em LGBT, falar em orientação sexual e identidade de gênero, a gente tem que falar dessas mulheres. Todas. Nós temos que nos unirmos para nos mostrar que somos mulheres e lutar pela causa, porque agora a gente está todo junto, misturado, e é isso, é gratidão mesmo. Obrigada mesmo. Obrigada a todos que estão aí nos ouvindo e comentando. Vi aqui a participação da minha amiga Tchaka, que ela é da Parada do Orgulho LGBT aqui em São Paulo, é uma drag maravilhosa. Nossa, é muito empenhada aqui com a gente, ela também é um grande suporte para mim dentro dessa questão de militância, ela está sempre comigo em outros lugares, não só dentro de Parada, mas em outros eventos juntas. Então, assim, essas pessoas são muito fortes aqui dentro de São Paulo, e ela viaja muito o Brasil, ela conhece Ceará também, ela vai para as paradas para esses cantos também, então é uma pessoa assim, muito incrível, que também tem uma força dentro da nossa militância aqui, como um todo, que também é a discriminação, né? Então, obrigada mesmo, gente. Obrigada, Ivone. Fica aqui o convite para que na próxima parada aqui do Ceará, né, de Fortaleza, que é uma das maiores, inclusive, do país, a de Fortaleza, a próxima que a gente conseguir realizar de forma real, a gente possa a presença de vocês e fazer esse mesmo movimento que você fez, né, aí em São Paulo. Né, sim, posso orientar em todos os... Vamos lá, vamos estar presente no ano seguinte, já são 100, no outro sim, mas sim, isso. Agora eu acho que ele já está com uns 250 abrindo a parada, né, então, de pessoas com deficiência. Daqui a pouco a parada é só nós. Pois tá bom, mas, olha, muito obrigada. Aproveite aí a sua sexta, o seu final de semana. Agora vamos sextar. Vamos sextar. Terminar de sexta à noite. Então, gente, amanhã eu tenho mais live, gente. Segue lá, Gata de Rosas, que a gente tem mais live amanhã. Bastante poderosa. Direitos humanos também aqui em São Paulo, viu? Perfeito. Obrigada. A gente vai divulgar mais ainda a sua página para todo mundo se conectar, tá bom? Beijo, gente. Obrigada mesmo. Beijo todo mundo aí.
Tchau, gente. Valeu.